o terceiro item ele tá diretamente ligado com o que a Ana Maria Luzardi fala, que a Ana Maria Luzardi é a maior referência que nós temos no mundo falando sobre educação financeira, sobre conhecimento financeiro. E ela tem um tripé que ela diz o seguinte: todas as pessoas precisam entender de inflação, de taxa de juros e de risco. Todas as pessoas têm que entender, no mínimo, esses 3 conceitos. Ela chama dos como é que é? Dos Big Three. Fiquei pensando como é que ela chamava? Aí eu me misturei com Big Five, não, é Big Three. Que é exatamente esses conceitos: inflação, taxa de juros e risco. O que é inflação, taxa de juros e risco? Inflação, nós temos que saber que o nosso dinheiro, ele perde valor ao longo do tempo. Portanto, o dinheiro que tu tem hoje, daqui 5 anos, não vai comprar a mesma coisa. Se tu pensar que tu foi no supermercado há 5 anos atrás com R$ 100, com R$ 100 hoje, o que tu compra no supermercado? Isso é o impacto da inflação. A inflação nada mais é do que corroer o nosso poder de compra. E ela acontece por diversos fatores macroeconômicos, né, e eu não vou adentrar nesses aspectos, mas nós temos que entender que o nosso dinheiro ele vai perdendo valor. E que nesse processo do dinheiro perder valor, eu preciso me antecipar, me organizar a esta perda de valor também. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um investimento, eu preciso pensar que o meu ganho de rentabilidade precisa ser superior à inflação, ou seja, precisa ser superior ao aumento dos preços das coisas, para que eu tenha o que a gente chama de rentabilidade real. Porque quando eu pego a rentabilidade junto com a inflação, eu tenho a rentabilidade nominal. Então eu tenho lá, tá rendendo inflação mais 8. Então, inflação mais 8 é nominal, 8 é o real. Por quê? Porque eu tô fazendo com que o meu patrimônio, ele aumente de valor para além do aumento do custo das coisas. E é isso que a gente tem que sempre trabalhar, né. Então a inflação é uma coisa muito importante que a gente tem que ter cuidado muito grande. Por quê? Porque ela dá diretamente no nosso dia a dia. Ela tem impacto direto no nosso dia a dia, né, a inflação. Tu olha pra inflação e tu pensa: "Puxa, não compro mais a mesma coisa no supermercado". Agora tá a febre da questão do café, né. Nossa, não dá mais pra tomar café, porque tá caríssimo o café. Outra coisa que eu acho que tá todo mundo reclamando, deixa eu lembrar, era café, café e ai meu Deus, o Guilherme estava brincando esses dias com isso. Que era café, não era arroz, não era feijão, mas era alguma coisa assim, tipo básica também, sabe. Agora eu não lembro. Enfim, isso é inflação acontecendo e a gente precisa se proteger. Então a Luzardi diz que a inflação é um dos Big Three. O outro Big Three é taxa de juros, e é interessante a gente entender essa dinâmica entre taxa de juros e inflação. Inflação, então, é a variação do preço das coisas. Taxa de juros e aí a taxa de juros ela pode ter vários várias várias abordagens, né, no sentido de que várias implicações. Eu posso olhar para a taxa de juros, por exemplo, como taxa de juros compostos. Então, o que é a taxa de juro composto? Eu vou colocar meu dinheiro aqui hoje, R$ 100, e rendeu, e agora eu tenho 110. Portanto, os juros compostos significa que eu não vou mais ter uma rentabilidade do meu dinheiro pelo 100, agora eu vou rentabilizar pelo 110. Então isso vai fazendo com que nós tenhamos um benefício absurdo do longo prazo, sendo que quando tu fica, sei lá, 10, 20 anos com o dinheiro investido, o valor que tu deposita é inferior ao juro que tu ganha. Isso é o grande milagre dos juros compostos. E a gente tem que ter esse discernimento para ver o quanto vale a pena investir no longo prazo. Por quê? Como é que funciona? Por exemplo, eu deixei uns números, esses eu deixei pré-pronto, um número para eu não errar os valores. Digamos que tu invista R$ 1.000 por mês, durante 20 anos, a uma taxa de 0,7 ao mês. Eu coloquei uma taxa de 0,7% ao mês, que é uma taxa que, ok, no Brasil dá para conseguir, tá?
Se nós somarmos 20 anos de um investimento de R$ 1.000, nós vamos conseguir ter aí 242 mil investido, certo? Então, tu desembolsou 242 mil para colocar ali. Ao longo desses 20 anos, ele está rentabilizando 0,7 ao mês. Quanto tu tem no final? 629 mil. Só de juros foi 387 mil. Mas tu depositou 242. Pois é, tu depositou com 242. De juros tu tem 387. Então, o dinheiro trabalhou para ti. Tu depositou 242. E de juro, tu tem 387. Somando, tu tem 629. Este é o grande poder dos juros compostos. O que tu desembolsou do teu bolso é menor do que o que tu tá ganhando de juros. Por quê? Porque cada vez que tu coloca um dinheiro a mais, e aquele dinheiro também vai rentabilizando, eu não vou mais ter juros sobre o valor inicial. Eu vou ter juros sobre o capital total, que já está com os juros embutidos. Então, isso faz total diferença na construção de longo prazo. Então, esse conhecimento sobre taxa de juros, ele é imprescindível para que a gente também valorize a constância nos investimentos, percebendo que eu não vou mudar de vida de um dia para a noite. Agora, se eu for persistente, os juros compostos vão trabalhar por mim. E ao trabalharem por mim, eu consigo ganhar segurança e liberdade, mesmo que eu ache que eu estou colocando pouco hoje. Se eu for consistente ao longo desse tempo, eu consigo muito. Eu poderia ter feito, por exemplo, uma simulação colocando R$ 500 durante 30 anos. Também daria um resultado bem interessante. Então, o que vale não é o que tu faz hoje. O que vale é a constância que tu tem em repetir isso durante muito tempo. É isso que vai te garantir segurança e liberdade, tá? Então, este é um conhecimento muito importante sobre taxa de juros. Uma outra coisa que nós temos que entender em relação a juros é aquela famosa taxa Selic que falam lá no Jornal Nacional. O que é aquela famosa taxa de juros que falam lá no Jornal Nacional? A taxa Selic é a taxa básica de juros, que ela tem influência sobre vários aspectos. Como assim sobre vários aspectos? Quando a taxa de juros está alta, a taxa Selic está alta, alguém vai pegar um empréstimo, tu vai pegar um financiamento, uma empresa vai pegar dinheiro para conseguir comprar e aumentar a sua fábrica, vai pagar muito caro por esse dinheiro. Então, quanto maior a taxa de juros, ela, Selic no caso, né, a taxa de juros básicas, maior também vai ser a taxa de juros dos outros bancos, das outras questões que vão disponibilizar dinheiro para as pessoas, para as empresas, enfim. Então, a taxa básica de juros, que é a taxa Selic, ela vai gerar influência em todas as outras cadeias de crédito. Assim como ela também vai servir de subsídio para a rentabilidade de produtos, né? Então, assim, se a taxa básica de juros, a Selic, estiver alta, um investimento de renda fixa, ele vai render mais, porque um dos principais indexadores das rentabilidades dos produtos de renda fixa é justamente a taxa básica de juros, que aí vai pegar a Selic, que vai dar o norte, e aí eles vão pegar o CDI. Não vou entrar nisso, depois eu vou comentar rapidamente, mas não quero adentrar nesses aspectos. Então, a taxa básica de juros vai influenciar tanto na disponibilização de crédito, quanto na rentabilidade dos investimentos, certo? Se tem uma taxa de juros muito altas, 12, 13, 14, 15% de taxa de juros, taxa Selic, aumenta a rentabilidade dos investimentos, certo? Então, o que acontece? Quando aumenta essa rentabilidade dos investimentos, as pessoas elas começam a querer colocar o seu dinheiro nesses investimentos, começa a tirar dinheiro de circulação. Por quê? Porque agora não circula mais. Quem queria pegar empréstimo não pega mais. Quem queria, quem estava pensando, eu não vou comprar, não vou colocar meu dinheiro em renda fixa lá, vou abrir meu negócio. Taxa de juros muito alta, não vou abrir meu negócio, vou correr risco para quê? Se eu boto aqui um investimento e ganho 15% ao ano, eu vou correr risco de abrir uma empresa e ainda ter que, né, passar por todos os percalços que um empresário tem? Não, vou colocar aqui. Então, quando eu tenho esse aumento da taxa Selic, sai dinheiro de circulação e isso, em certa medida, controla a inflação. Por quê? Se eu tenho menor disponibilidade de dinheiro na economia,
se tem menor dinheiro circulando na economia, as pessoas estão comprando menos. Se estão comprando menos, eu não tenho demanda. Se não tem demanda, o que faz? O preço cai. Então, é por isso que o governo, quando a inflação dispara, ele vem e aumenta a taxa de juros, para tentar controlar a inflação. Então eu aumento a taxa de juros, tiro o dinheiro de circulação, menos pessoas comprando, o preço das coisas tem que cair. E aí o governo passa nesse balanço entre aumenta a taxa de juros, só que se eu aumento a taxa de juros, eu inibo o crescimento econômico, porque as pessoas não vão querer correr risco num ambiente econômico instável. Então, no momento que eu tenho aumento da taxa Selic, aumento dessas rentabilidades, eu tenho uma fuga de capital de risco, né? As pessoas não querem correr risco. E aí tiram dinheiro de circulação, tirando dinheiro de circulação, eu vou tentar abaixar a inflação. Então por isso que muitas vezes a gente escuta, conversas, né, de quem tá à frente dessas decisões dizendo assim: "Se a inflação se comportar, nós podemos começar a baixar a taxa de juros". Por quê? Porque se a inflação não dispara tanto, eles conseguem ir reduzindo a taxa de juros. Reduzir a taxa de juros significa alimentar para que a economia volte a girar. Taxa de juro muito alta, economia baixa. Taxa de juro mais baixa, economia alta, entendeu? Então esse entendimento é importante que a gente vá tendo, porque isso implica diretamente na nossa vida, né, implica na vida daí no supermercado. Essa relação taxa de juro, inflação. Sei que é um conceito um tantinho difícil, mas eu acho que a gente tem que se aprofundar um pouquinho nisso. É um conhecimento que é importante. Então, deixo aí de insights ou de, assim, curiosidade para que você busque esse conhecimento também. Então esses são 2, né, dos Big Three que a Luzard traz: inflação e taxa de juro. O outro é risco, que é justamente nós sabermos que nós não podemos colocar todos os ovos numa mesma cesta, não é mesmo? Isso é uma base da teoria de finanças tradicional, que diz que nós precisamos diversificar os nossos dinheiros, os nossos capitais, para que a gente não corra risco desnecessário. Tipo, vou colocar todo o meu dinheiro em determinado lugar, e aí qualquer coisa que aconteça eu tô falido. Então, não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar, sabe. Então, a diversificação, o entendimento de que para que eu tenha mais retorno, eu vou ter que correr mais risco, e aí eu tenho que ponderar se vale a pena esse risco, menos retorno, menos risco. Então entender essa dinâmica entre risco e retorno é importante para que a gente comece a pensar sobre investimentos. Então para que eu comece a pensar sobre investimento, eu tenho que entender relação inflação, taxa de juros e risco. Para daí sim, e aí esses já são 3 aspectos, somados com fluxo de caixa e somado com dívida, nós já falamos sobre 5.